E esse é meu objetivo, então, nessa noite, mostrar para vocês que a submissão é um fator essencial. Eu quero começar dizendo que a submissão é um princípio estabelecido por Deus. Tá? Submissão, um princípio estabelecido por Deus. Não é um princípio estabelecido por homens, é um princípio estabelecido por Deus. O princípio de autoridade delegada para alguns homens, para que estes governem outros, foi estabelecido por Deus. Todas as relações humanas são regidas por este princípio. Todas as relações humanas são regidas por este princípio. Conforme nós podemos, então, claramente ver na Bíblia, e eu vou ver aqui alguns textos com vocês, eu já vou dizer desde já que eu não vou me aprofundar nos versos, só quero mostrar claramente para vocês que foi Deus quem instituiu, e assim os apóstolos, os seus discípulos, nos manda viver isto. Então, eu vou começar com vocês, Romanos 13, versículo 1. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Roma, e ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Já falou tudo, não precisava falar mais nada. O texto de Romanos afirma que todos devemos sujeitar às autoridades. E ele está falando de autoridades governamentais, já está falando de autoridades civis. Então, este princípio também foi estabelecido, agora eu quero mostrar para vocês, na relação conjugal. Efésios, capítulo 5, verso 22 e 23. Diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Agora o apóstolo Paulo, nestes versos, diz que as mulheres devem se sujeitar à autoridade do homem dentro do lar, assim como a igreja deve se sujeitar à autoridade de Cristo. Agora só vou fazer aqui um destaque, porque os homens precisam entender isso. Jesus morreu por sua igreja. Jesus morreu por sua igreja, para que a sua igreja se tornasse livre. Maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Entenderam? Depois Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. O apóstolo agora então está mostrando que também foi instituído isso na relação pais e filhos. Os filhos devem obediência aos seus pais. Depois ele diz lá em Efésios 6:5, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Paulo está tratando agora da sujeição do escravo, então, ao seu senhor. E para nós hoje isso significa que ele está mostrando que existe uma relação de autoridade entre empregados e empregadores, né? Chefes, patrões. Hebreus 13:17, também texto conhecido, aqui ele vai entrar na relação eclesiástica nossa, ele diz: obedeçam aos seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui agora ele está falando disso, né, da relação eclesiástica. Este princípio que nós estamos vendo de submissão visa manter uma ordem funcional que promova o crescimento de todos e a paz em todos para todos. Aqueles que receberam o poder, em qualquer dessas esferas que aqui apresentamos funcionais, devem servir aqueles que lhes estão sujeitos, com o fim de cooperarem no crescimento e desenvolvimento destes.
devem servir como Cristo serviu a sua igreja, por exemplo. Devem servir com o fim de libertá-los, de ajudá-los a crescer, se desenvolver. Então, todo aquele que possui autoridade está sujeito também àqueles que lhe estão debaixo do seu poder. Então, os que recebem poder se tornam servos daqueles que por eles são liderados, pois eles têm um serviço a cumprir para com aqueles que lhes estão sujeitos. Agora, isso não significa que os liderados comandam a vida deles, mas que eles têm que exercer um serviço esperado por Deus a fim de ajudar os seus liderados a crescer e se desenvolver e viver a liberdade que Cristo lhes deu. Contudo, o pecado sujeitou nossa natureza humana e, consequentemente, distorcemos este princípio, levando aqueles que receberam o poder, o pecado fez isso, a fazerem uso desta autoridade delegada por Deus, conforme descreve o apóstolo Paulo, de forma opressora, violentando e subjugando aqueles a quem deveriam servir. E do outro lado, o pecado também levou aqueles que deveriam se submeter, aqueles que são então liderados, a se tornarem rebeldes contra toda a autoridade, ainda que esta autoridade não esteja contra os valores e princípios de Deus. Mas o pecado distorceu todas estas coisas. E é por isso que hoje nós temos tanta dificuldade de nos submeter, de vivermos em submissão. Portanto, eu quero dizer para você que o problema não está no princípio da autoridade delegado e que foi instituída por Deus, mas na nossa natureza humana que se tornou corrompida e que recusa viver este princípio, desde do Éden. Desde do Éden. Mas Jesus diz as seguintes palavras para nós, em Mateus capítulo 20, verso 25 e 28, quando os seus discípulos discutiam quem teria mais poder, quem estaria sentando-se ao lado dele, teria mais privilégio, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, usam do poder de forma opressora, é o que Jesus está querendo dizer, de forma errada. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aí ele diz: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem. Ele está se referindo a ele, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não será assim entre vocês. Isto é, aqueles que possuem poder e autoridade, a quem Jesus delegou, ele está dizendo, não deve usar de forma opressora, deve servir os seus liderados.